A luz voltou, gratidão pela sua energia aqui. Traz ela para cá e vamos ver quais são os portais disponíveis para o coletivo de Touro no mês de junho deste presente ano. A mensagem continua sendo atemporal, então se você encontrou essa mensagem, ela pode ser para você, mas nós iremos fazer a definição da situação com o tarô de Marcelo, tá bom? Então, se não ressoar já de cara, eu peço que você seja generoso ou generosa de coração para deixar a mensagem para o coleguinha, tá bom? Em breve teremos mais vídeos. Se a definição da situação não bater com a sua situação, tente não forçar, porque é uma leitura no YouTube, é uma leitura para muitas energias. E quanto menos pessoas ficarem por aqui, melhor, porque aí não bagunça a energia geral, não é verdade? Então, firma o seu pensamento, mentaliza a sua situação que você quer trazer aqui para a mesa hoje. Pode ser relacionamento, pode ser profissional. Nós vamos fazer a definição da situação para o coletivo de Touro. É uma leitura aberta, coletiva, no YouTube, então não força, tá, gente? Definição da situação para o coletivo de Touro. Vamos ver o que tem aqui para Touro. Primeira energia para Touro, o julgamento, momento de revisão, mas momento de claridade também, momento de enxergar muitas coisas do passado que ficaram obscurecidas, ou que coisas do passado sobre as quais a gente jogou muita camada de falta de entendimento, tentou ocultar, tentou empurrar para debaixo do tapete, tentou tirar da nossa visão fingindo que não existia. Agora essas coisas retornam com a carta do julgamento, anunciando aí uma situação de vitória. 6 de paus e as de espadas. Nós realmente estamos falando aqui, Touro, de uma revisão, algo que vem do passado para ser revisado e que te traz uma vitória, que te traz uma coroação. E essa coroação, essa vitória, ela vai ser vista por outras pessoas, tá? Aqui é algo que você vai revisar do seu passado no momento atual. Carta do julgamento, arcano maior, dizendo que a espiritualidade tomou essa situação para resolver. Mas você também precisa fazer a sua parte, porque você coloca a sua mão, a espiritualidade coloca a mão dela por cima. Então, tente se conectar com as suas egrégoras em oração. Se você for uma pessoa que costuma realizar mantras, aquele Ho'oponopono que chama, esse tipo de meditação vai ser interessante, porque aqui você vai estar resgatando coisas do passado que elas precisam de uma resolução, elas precisam de um novo olhar, tá? Então a carta do julgamento aqui, com 6 de paus e as de espada, vem me falando de uma informação que você obtém, ou uma ideia genial, um insight, que ela se torna soberana frente às outras informações. Então, por mais que você tenha informações, vamos supor, relacionadas ao seu trabalho, de que aquilo não frutificou, não vai dar certo, aqui você ganha uma nova informação que ela é soberana em relação às outras. Por exemplo, Marcelo, por mais que no meu trabalho tenha ficado difícil nos últimos tempos, aqui eu acabo de receber uma informação que eu tenho um dinheiro tal que eu posso resgatar, né, como se fosse FGTS, para poder resolver uma situação financeira ou até mesmo aqui uma aposentadoria, questão profissional. Questão de relacionamento, nós temos coisas que ficaram mal entendidas ou assuntos mal resolvidos, assuntos não resolvidos, que eles tendem a retornar agora no mês de junho para o coletivo de Touro, tá? Exatamente. A carta do julgamento com 6 de paus e a espada vem trazendo aí um assunto do passado, que ele vai ser revisado, que você vai ter uma nova visão sobre ele. E o fato de você mudar a sua perspectiva sobre ele altera a sua situação atual. Então, Marcelo, eu não consigo alterar tal coisa do meu passado que eu me arrependo muito. Queria poder voltar no tempo. Aqui você não volta no tempo, mas a sua perspectiva, ela se altera em relação àquele objeto que estava te causando desconforto, aquela pedra que você empurrou para debaixo do tapete, mas toda vez que você pisa ali, você sente. Quer dizer, tinha alguma coisa ali que foi empurrada para debaixo do tapete que agora você lança uma nova visão e é isso que te motiva dentro desse novo ciclo de junho. É a vontade de revisar algumas pendências, como eu falei na questão profissional, aí você pode revisar questões
do seu contrato atual, questões de dinheiro que estava atrasado, questões de uma aposentadoria que não saiu, ou uma colheita dentro do trabalho que deu alguma coisa errada no processo e você não entendeu o que foi que deu errado, se você fez tudo certo. E aí a carta do julgamento vem me falando de um momento em que você lança uma nova luz, um novo olhar, uma nova perspectiva sobre aquela situação e aquela situação muda, porque a sua perspectiva muda. Então não é que você vai voltar no tempo para ressuscitar os mortos, vamos dizer assim, porque a carta de julgamento fala, né, desse dia do juízo final aqui, em que tem um anjo tocando a trombeta, ó, Gabriel, fazendo as pessoas renascerem para uma nova vida. Não é que você vai voltar no tempo para reescrever a sua vida. É a sua perspectiva sobre a sua trajetória atual que vai mudar. Isso vai mudar a sua vida atual, tá bom? Aqui você pode estar recebendo um chamado para algo maior, um propósito que se apresenta dentro do seu trabalho. Então, quer dizer, até hoje, dentro do meu trabalho, eu não conseguia realizar algo que eu sentisse assim uma força maior, como se eu fosse parte de algo maior. Agora você começa a visualizar, seis de paus com as de espadas. Nós estamos falando aqui realmente de uma nova visão que vai ser lançada. Isso vai te motivar para seguir nesse novo ciclo. Para muitas pessoas aqui, saindo de uma situação em que você não via como crescer, não via como prosperar, e agora você lança uma nova visão sobre isso e diz, poxa vida, eu tenho tudo isso aqui pela frente ainda, né? Vamos pegar aí a situação de uma pessoa que ela é formada em uma determinada área e ela trabalhou a vida dela, ela trabalhou por muito tempo em um lugar para poder pagar as contas, não era o que ela estava, não era o que ela queria trabalhar, mas aí agora você lança uma nova visão sobre isso, um novo entendimento. Olha, tudo aquilo que eu passei naquele trabalho, por mais que não fosse o que o meu coração, por mais que não fosse algo pelo qual meu coração ansiava, foi algo que me trouxe tal e tal aprendizado. Eu sou uma pessoa mais madura por causa disso, eu sou uma pessoa mais comprometida com o meu propósito por causa disso, ou eu sou uma pessoa que tem uma nova visão agora. Aqui, resumindo, dentro da leitura de touro, estou vendo uma nova visão. Não vou dizer aqui que é uma visão de águia, não vou dizer que você está vendo algo do alto, mas é algum tipo de iluminação que você tem numa situação que ficou obscurecida do passado, tá bom, meus amores? Seguindo aqui, a gente tem a carta do sete de paus. A carta do sete de paus, gente, ela tá numa posição aqui que ela vai pedir aí maior receptividade. Porque o sete de paus, ele vem falando de uma resistência, de uma certa intransigência que precisa ser trabalhado nessa situação para você poder visualizar a questão de um jeito mais nítido, né? Mas o nítido, ele é o contrário do embaçado. O que é o embaçado? É aquilo que eu não estou conseguindo ver direito. Aqui você consegue ver direito uma situação, mas o tarô vem falando para você trabalhar aqui uma certa resistência e uma certa intransigência. Por quê? Oito de espadas invertido acompanhando aqui. Porque está na hora de você cortar determinadas amarras do seu pensamento. Aqui eu posso estar falando com pessoas da terceira idade também, que te impediam de enxergar todo o caminho que você ainda tem. Então, a gente pode estar falando com pessoas que estão aí na casa dos 50, 60 anos, que estão dizendo assim, poxa, eu vivi tudo isso aqui, eu não tenho mais nada para viver. A carta do julgamento vem te mostrando que você viveu tudo isso para você estar aqui agora e continuar vivendo, continuar descobrindo coisas novas dentro da mesma situação, dentro da sua própria vida. Vou repetir para tentar me fazer mais nítido. Algum assunto que ficou obscurecido do passado, alguma questão que você empurrou para debaixo da tapete, ela ganha uma nova luz agora. Você consegue enxergar novamente uma determinada situação do seu passado, se é válido para Sol, Ascendente e Júpiter, principalmente em Touro, tá? Quem tem. Ah, Marcelo, eu passei por um momento muito difícil da minha vida que para mim foi como se fosse a morte, uma questão com um filho, uma questão com uma filha, com um parente, com trabalho, relacionamento. Para você foi a morte. Você olha para isso de um jeito diferente a partir de junho e você vê que é uma nova vida. Não é que você morreu, é uma nova vida, que é a carta do julgamento, renascendo para uma nova vida, com uma nova visão, as de espadas e a vitória garantida. A vitória, gente, no sentido de que é uma comemoração, não somente sua, mas de outras pessoas também que reconhecem ali tudo que você viveu. Então vamos pegar uma pessoa que ela está começando a carreira dela, ela diz, nossa, eu não tive acesso à escolaridade, colégio particular, queria ter feito tal coisa. Essa pessoa lança uma nova luz, uma nova perspectiva
sobre essa situação e diz: caramba, naquele emprego ali que eu fui caixa, eu conheci tais e tais pessoas que são parcerias para minha vida toda. Caramba, naquele emprego ali que eu. A gatinha tá querendo sair aqui do quarto, gente. Tô com os gatinhos aqui. Oi, meu amor. Só abre pra ela, só um minutinho. Gente, a gatinha acordou, quis ir fazer alguma outra coisa fora do quarto, mas tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. Então aqui tem gente acordando para a realidade, para a nova vida e parando de ficar no chororô, no arrependimento, de que tal coisa não aconteceu como eu queria. Então eu estava falando o exemplo da pessoa que durante os últimos ciclos estava presa numa espécie de amarra mental que ela dizia assim: ah, eu não tive formação tal, eu não consigo competir com tais pessoas. Se você lança uma nova luz sobre essa situação, você revê alguns valores, porque aqui o sete de paus, tendo caído nessa posição, não está falando para você permanecer firme nos seus valores. Não, ele está falando um pouquinho, quase como se fosse o contrário. Tirar o enrijecimento das suas ideias, porque aqui é hora de ideias novas. As de espadas com a carta do julgamento. Aqui a gente está falando de alguma informação que ela é uma informação privilegiada, ou algum olhar que ele se torna privilegiado em relação aos olhares passados que você costumava ter. Então, se você era uma pessoa que era adicta, né, viciada em reclamar, em se arrepender, em olhar para o passado e falar assim: eu sempre fui assim, esse sempre foi o meu jeito, isso nunca mudou, isso nunca vai acontecer. Quebra isso esse mês, porque aqui a gente está falando de uma desamarração, não no sentido de magia, tá, gente? Que eu não tô vendo questão de magia ainda. Tô falando de uma desamarração, de você desatando um nó na sua mente que exige mais receptividade, exige uma maleabilidade maior para você poder entender que a sua jornada ela está no momento em que ela deveria estar, ou que você tem um novo caminho aberto, mesmo depois de tudo que você viveu, mesmo de tudo que você passou. Então, se a gente está falando aqui com aquele típico taurino, com aquela típica taurina, teimosa, teimoso, que fala assim: ah, as coisas sempre foram assim, não vão mudar. Ou então, eu sempre pensei desse jeito, não vou mudar. Aqui eu estou vendo uma nova vida para você, quem sabe até com novos valores. Então, uma pessoa que sempre foi ultra conservadora nas suas ideias, e sacrificou muito de si para poder estar aqui. Por exemplo, uma mãe ou um pai que, nossa, eu sempre dei tudo da minha vida para os meus filhos e eu não tive tempo para mim. Você tem tempo para você agora. Não é porque lá quando você estava com 20, 30 anos, você estava trabalhando para bancar seus filhos e você não conseguiu viver tal e tal coisa que você não vai conseguir viver agora. Principalmente se aqui foi uma questão de aposentadoria, né? De merecimento. De ter trabalhado a vida toda e agora você tem um dinheirinho ali para você que você pode aproveitar para você. Tá bom, gente? Então aqui a gente está pensando no sentido de ser mais maleável, ser mais flexível com a vida, para você não ficar naquela ideia de que a vida é assim, as coisas são assim, e aí você fica nessa teimosia, nessa intransigência, mas aqui tá me falando com 8 de espadas invertidos junto do 7 de paus, que nós estamos falando de uma energia tóxica que precisa ser desamarrada. Eu falei que podia ou não ter magia, né, gente? Eu não tô vendo questões de magia aqui, mas é uma energia tóxica do diabão aqui. Não é a carta do diabo de número 15, o arcano maior, no sentido positivo da paixão, não. Aqui é no sentido de você, a não ser que seja no sentido negativo de você ser apaixonado por reclamar, apaixonado por se manter no mesmo lugar, apaixonado por uma situação que te prende. Aqui nós estamos pedindo para trabalhar exatamente essa situação de desamarração dos nós. Então, aqui pode ser alguém saindo de um contrato que te prendia, ou mesmo de um pacto mental que vem da sua ancestralidade, ou que vem da sua criação, na sua casa. Uma espécie de inconsciente ali que foi formado sem
sem a sua total participação, mas com uma determinada participação sua ali também, porque reforçar uma estrutura, um modelo mental, é participar da criação daquela estrutura. Então, assim, na minha família as pessoas sempre foram assim, e eu não consigo fugir disso. Amor, a sua vida está aqui para você seguir em frente, vivenciando coisas novas, vivenciando o porvir, vivenciando o que está por vir. Acabou esse negócio de aquele assunto do passado tem me atrasado. Aquela pessoa do passado destruiu a minha vida e eu não consigo me apaixonar por mais ninguém. Entenda que a sua mente está reforçando um padrão quando você pensa assim, né? A sua mente está reforçando um padrão. Quando eu digo assim, eu nunca vou me apaixonar de novo porque aquele amor do passado é uma pedra no meu sapato, os arrependimentos de tudo que eu cometi. Amor, a vida é agora, a vida é agora. E aqui está me falando que o 6 de paus está por debaixo da carta de julgamento, ou seja, a vitória em relação a esse 7 de paus aqui, que é a vitória sobre você mesmo, sobre os seus padrões mentais, que podem ter sido incutidos, plantados, semeados na sua mente quando você ainda era muito criança, pode até ser, né? Marcelo, eu cresci dentro de uma estrutura muito rígida de pensamento. Meus pais eram mormons, aleatórios, estou dando exemplo. E aí eu não consegui me ver como uma pessoa queer, como uma pessoa que tem uma sexualidade que não é aceita pela sociedade, e por isso eu não vivencio a minha sexualidade plenamente. Aqui está me falando que você tem que abrir mão dessa ideia de que sempre foi assim, que está na hora de você vivenciar a sua sexualidade do jeito que você bem entender. Aqui está falando para um coletivo, eu estou dando exemplos, mas pode ser também assim, minha família sempre trabalhou com tal e tal coisa, e eles nunca imaginaram que eu pudesse ser, por exemplo, tarólogo. Exemplo, né? Muitas famílias aí, principalmente dependendo da religião da pessoa, não iriam aceitar. E aí a gente entra nesse sete de paus, que ele tem essa dualidade, que ao mesmo tempo que você assume para si mesmo quem você é e os seus valores e toda a sua trajetória e diz, não, eu quero fazer tal e tal coisa, você também abre mão daquele pensamento de que a minha família nunca aceitaria. Entendeu até aí? Então, assim, na casa do fogo, vamos dizer assim, a casa do potencial criativo, o que te impulsiona, o que é a criação, é a revisão desses padrões passados, desses assuntos passados e o renascimento para uma nova vida. Certo? Até aí nós estamos ok. O que o tarô aconselha? No âmbito da concepção, como eu vou conceber essa nova vida? Vamos dizer assim, né? Vamos supor que esse novo ciclo que se abre para você é como se fosse um bebezinho que está para nascer, né? Como eu vou conceber? Quando o bebê vai nascer, a gente tem que preparar a casa, o enxoval, a família, né? A gente tem que preparar a nossa vida para receber essa bênção, essa novidade. Aqui está me falando que o modo como você prepara essa sua nova vida é você abrindo mão de um pensamento enrijecido. Outro de espadas invertido, não vamos esquecer. Você abrindo mão de um pensamento enrijecido, de uma amarra mental, de um padrão, de uma estrutura que te prendia na caixinha. É isso, você saindo da caixinha. Aqui eu vejo o coletivo de touro que está entrando em contato com essa leitura, saindo da caixinha, o pensamento fora da caixa. Você revisa padrões passados e você tenta desenrijecer. Não sei se existe essa palavra, mas você tenta tornar algo que é muito rígido na sua mente mais maleável para poder o quê? Receber essa nova ideia, essa coroação, essa nova vida, essa renovação. Uma renovação mental, tá? Aqui para Touro a gente está falando sem dúvidas de Touro nascendo para uma nova vida, renovando determinados padrões. Então, Marcelo, eu cresci numa família que todos os feriados se encontram e eu nunca podia participar de nenhum feriado porque eu estava sempre trabalhando. Esqueça esse formato de pensamento. Agora você pode participar dos momentos com a sua família. Agora você pode contribuir. Marcelo, eu nunca consegui um trabalho que me desse dinheiro para eu contribuir nas contas de casa e eu sempre me senti muito mal por isso. Revise isso e entenda que o momento tinha que ser como ele era para você crescer e estar aqui agora, do jeito que você está.
tente ser mais flexível e gentil consigo mesmo para você entender que agora você pode e tá tudo bem, agora você pode. Antes talvez você não pudesse, mas agora você pode. Esse pode ser o título da leitura de Touro já assim de cara. Agora você pode. É isso que o tarot está aconselhando. Qual é o elo, né, de conceber essa nova visão, esse novo entusiasmo, essa nova vida para a materialização? 10 de ouros invertido. Isso é ruim? Não, isso é ótimo dentro do contexto dessa leitura. Como, Marcelo, que o 10 de ouros pode invertido pode ser algo bom? Amores, dentro da sua leitura aqui, o 10 de ouros tendo vindo investido, ele está me falando exatamente do legado familiar, da sua estrutura que você herdou. Né? Então, eu posso ter herdado padrões da minha família que até hoje norteiam e direcionam as minhas ações, as minhas atitudes e até mesmo os meus pensamentos sem eu perceber. E aqui o 10 de ouros tendo vindo investido está me falando de você saindo da caixinha, saindo dessa estrutura, não dependendo mais desses padrões familiares, porque aqui não é um 10 de copas, é um 10 de ouros, então a gente está falando de estrutura de valores. Valores, amores, materiais não são apenas números monetários, isso é algo do capitalismo recente. Quando essa belezinha aqui chamada tarot foi inventada, a gente não tinha conta bancária digital que você vai lá e olha os valores. Isso não existia. Quando a gente está falando de valores, a gente está falando de algo ao qual a gente atribui um determinado valor e aquilo passa a ter valor. Então, para uma pessoa que tem ali uma roupa, pronto, eu tenho uma roupa que é da época da minha mãe já faleceu. Aquela roupa é super importante para mim, é algo afetivo, tem um valor para mim. E aí eu saio com meus amigos e o meu amigo esbarra e derrama uma taça de vinho na minha roupa, que era da minha mãe, que já faleceu. Para mim aquilo ali vai ser uma ferida muito grande, mas para a pessoa não. Porque o valor que você atribuiu para aquela peça de roupa não é o valor que aquela pessoa enxerga, porque ela é outra pessoa em outra realidade, na realidade dela que não é a sua. Então aqui eu estou vendo pessoas que estão se desatando, estão se soltando, estão se desprendendo de uma estrutura determinada de valores que sempre foi assim. E aí a gente, saindo dessa estrutura, a gente consegue pensar fora da caixinha, a gente consegue finalmente renascer para uma nova vida, tá? Então aqui, amores, não é mais o momento de você ficar pensando como você é extremamente importante dentro daquela estrutura e não pode viver outra coisa, porque se não for você, essa estrutura desaba. Não, nós estamos falando aqui que você é livre para viver a sua vida, viver a sua sexualidade, trabalhar com o que você quer. Se você não podia viajar porque você tinha que dar conta, né, de fazer a comida dos meninos, de levar o menino para a escola, N coisas aqui que poderiam ser desculpas para o que estava te prendendo, e tal coisa me prende, eu não consigo fazer isso da minha vida porque eu estou preso aqui nessa situação. Tá na hora de você desatar esse nó e sair dessa estrutura. A gente vai clarificar a leitura um pouco mais para frente, mas de cara aqui já está me falando aqui de um desapego a uma estrutura de valores, que pode ser familiar, pode ser do seu ambiente de trabalho, pode ser do seu círculo de amigos. Ah, o que que os meus amigos vão pensar se eles me virem fazendo tal e tal coisa? Aqui não é hora de pensar o que os seus amigos vão pensar, que é a hora de pensar se você vai estar bem consigo mesmo ou não, fazendo tal e tal coisa. Olha que mensagem bacana que o Tarot trouxe hoje, muito interessante. Valete de espadas invertido, acompanhando aqui o 10 de ouros invertido. Então aqui, gente, para muitos, é um pai ou uma mãe ligando foda-se, desculpa aí o termo, mas é ligando foda-se mesmo para uma pessoa mais jovem na sua família, aqui dizendo assim, se fulano escolheu o caminho de tal, esse caminho dele eu não tenho porquê ficar perdendo a minha saúde, me preocupando com, né, irmão mais novo, filho, não sei o que, aqui tem alguma coisa aqui assim. Eu não tenho porquê ficar monitorando, me preocupando, né, os cabelos caindo, ficando brancos, estresse por causa desse assunto. Aqui eu tô vendo você arejando a sua casa,
A sua casa é você, tá? Quando eu digo assim, arejando a sua casa, é você permitindo uma nova luz, novos ares entrando na sua casa e você abandonando uma determinada estrutura mental. Valete de espadas invertido vem me falando de alguém que cansou de investir esforço mental numa determinada situação que, por mais que a pessoa pense, ela não consegue resolver. Porque aqui não é uma coisa de pensar dentro da mesma estrutura. Valete de espadas investido com 10 de ouros investido. Não é para pensar dentro dessa estrutura. É para abrir a sua vida para um novo pensamento que vai te dar a vitória nessa situação de revisão de questões do passado, entende? Então, se você tinha uma questão com o filho, com alguém mais jovem, irmão mais novo, esse tipo de coisa, né? Se você for o primogênito, a primogênita, aqui está me falando de você lavando as suas mãos para uma determinada situação, no sentido de que agora você está mais interessado ou mais interessada, desculpa, que você está mais interessado ou mais interessada em se abrir para as possibilidades novas, para o frescor novo da vida, né? Para a natureza grandiosa que está diante de nós. Marcelo, meu sonho sempre foi viajar pelo Brasil para eu conhecer as cachoeiras, mas eu nunca podia porque eu tinha um filho que dependia muito de mim e o pai dele não contribuía na relação e era tudo eu. Aqui seu filho já cresceu. Aqui o seu filho já cresceu. Aqui é o caso de uma pessoa que está apegada na ideia de que ainda tem um bebezinho para ser cuidado, de que ainda tem alguma coisa que te prende. Ah, Marcelo, meu filho não cresceu ainda. Ele realmente ainda é uma criança que depende de mim. Que tal você aplicar o seu esforço mental em outras situações, em outras possibilidades, como por exemplo, como eu poderia fazer para viajar junto com essa criança? Ou como eu poderia fazer para ter um tempo para mim? Será que tem uma rede de apoio com a qual eu possa contar para poder deixar o menino ali, para eu poder fazer uma coisa para mim? Entende? Aqui é você parando de pensar assim, ah, não tem como eu fazer tal coisa porque tem essa criança aqui que depende de mim. Não, não. Não é um mau momento de pensar assim. Você pode ter uma rede de apoio, uma rede, gente sabe o que é uma rede de apoio? Rede é uma coisa que tem vários nós e que se sustenta por ela mesma. Imagina a teia de uma aranha, né? Se você corta um ponto, a teia ela se desmancha, mas ela não se desmancha toda. Tem uma parte dela que se sustenta. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que pode se apoiar na rede de apoio. Pode pensar fora da caixinha. Pode colocar a criatividade para funcionar não dentro, mas fora dos padrões e dos valores que você está acostumado a pensar. Aqui eu estou pegando muita energia, gente, de mães que são chefes de família e que elas, durante muito tempo, sacrificaram o prazer pessoal, sacrificaram os seus sonhos. Ah, eu sempre quis estudar tal coisa, mas eu não podia porque eu tinha que estar cuidando do menino. Aí o menino cresce e a pessoa continua naquele padrão mental de que ela não podia ter, ela não conseguiu fazer tal coisa por causa do menino. Gente, agora é daqui para frente, é daqui para frente. Isso aqui já passou, tá? A materialização disso aqui, como assim, Marcelo? Na prática, como é que se aplica isso que você está falando? Na prática, é você apertando aquele botãozinho e dizendo assim, ó, já está na hora de fulano seguir com as próprias pernas, que agora eu quero ter mais tempo para mim. Ou, agora eu quero começar a me relacionar com pessoas que eu sempre tive interesse de me relacionar, mas que eu não me relacionava antes porque eu tinha medo ou vergonha do que a minha família ia falar, do que os meus amigos iam falar. Tá? Aqui é um grande liberte-se, renove-se. Tá? Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando disso. Vamos clarificar com o tarô de Rider-Waite. Que situação é essa? Pode ser tá muito forte aqui essa questão de você renascendo para uma nova vida e fazendo coisas que você achava que não podia ou que não devia, porque as coisas eram assim. Isso aqui está muito forte na mesa, e aí eu estou falando que o tarot está aconselhando, que é a mensagem que está vindo, está martelando na minha cabeça, eu vou martelar na cabeça de vocês também. A mensagem que está vindo é: esse momento é um momento passado.
O que você não conseguia fazer é passado, passado, ficou para trás. O futuro, o presente, o agora, está aberto para você. Mas aí você precisa sair da caixinha, tá? Parar de querer dar conta da vida de outras pessoas. Ai, será se o fulano tá bem? Será se o fulano deu certo? Isso não é mais um problema seu, não é mais uma preocupação sua. Tem muito isso aqui, gente, de, de uma pessoa super protetora que descobre que a pessoa que ela fica monitorando, bisbilhotando a vida dela já cresceu e não precisa mais disso. Por isso que eu tô repetindo, porque tem muita essa ideia aqui. Pode ser para alguém aí, vai servir. Gratidão à espiritualidade, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje eu estou utilizando um incensário em formato de flor de lótus, gente. Olha que bonitinho. Que eu ganhei da Espuma Cera. Ele tem essa base aqui em formato de flor. E a para das cinzas. Que eu estou gostando muito porque evita de queimar minha toalhinha. Vamos ver aqui o que é que vai se colocar para touro. Obrigado à Espuma Cera pelo presente, pelo incensário. Pulou uma carta aqui enquanto eu embaralhava. 7 de ouros. Saturno em touro. Vamos ver o que quer dizer isso aí. A carta do julgamento. Tarô, por favor. O que é que a gente está falando? Carta do julgamento. Carta do julgamento para touro, por gentileza. Eu peço a ajuda das hostes angélicas, assistentes crísticos, para passar a melhor mensagem para esse coletivo que está entrando em contato comigo agora, coletivo de touro. Gratidão, universo. Gratidão a Deus, aos anjos, aos arcanjos e a todos os santos. Gratidão. 4 de espadas. Gente, o julgamento com 4 de espadas está me falando aqui que é hora de você descansar de algumas batalhas. O que é que nós estamos falando o tempo todo, gente? Que está na hora de uma pessoa aproveitar mais a vida para ela mesma e descansar de tal e tal batalha. Isso é mais para as pessoas maduras, mais experientes. As pessoas mais jovens, nós estamos falando aqui de você abrindo um novo ciclo na sua vida, em que você vai tentar levar esse ciclo com mais leveza e um peso menor sobre os valores dentro dos quais você foi criar. Então, para pessoas, você precisa adaptar para a sua realidade. Para pessoas mais jovens, nós estamos falando aqui de novas ideias, novos insights, percepções e de elevação de consciência que você vai ter nesse período, que vão te permitir relaxar, descansar um pouco mais em relação a uma peleja aí que você vinha tendo no seu último ciclo. Que você sai vitorioso ou vitoriosa dessa situação, assim que você percebe que você pode confiar na vida. Aqui é uma pessoa descobrindo que pode confiar na vida, que os caminhos estão abertos e que ela precisa caminhar, né? Que os caminhos estão fechados e não tem para onde ela ir, que ela não sabe o que fazer. Não, isso é coisa do passado. Aqui nós estamos falando de caminhos abertos, de leveza, de você descansando em relação a alguma coisa que estava aí te atormentando já há um tempo. Por isso que veio a carta do julgamento falando aí de uma revisão sobre assuntos do passado. O que te motiva, para muita gente é a aposentadoria aqui, viu, gente? O descanso aqui mesmo da batalha. Ou um seguro-desemprego, ou alguma questão aí que retorna do passado e que te ajuda nesse momento aqui do presente, tá? O julgamento pode ser o propósito também, você descobrindo um propósito maior dentro do que você faz ou dentro do relacionamento que você tá e que isso te traz uma paz, um momento aí de sossego. A palavra que veio agora é sossego para touro. Se tinha alguma questão que era uma pedra no sapato que estava causando um desassossego, aqui eu vejo você conseguindo desatar esse nó. Ou, como eu falei, apertando o botãozinho lá né, para você dizer assim, isso aqui já não é mais problema meu, eu posso descansar mentalmente, né, porque aqui é uma carta de espadas, está falando de uma questão mental. A gente está falando de uma questão mental aqui o tempo todo, né? Valete de espadas, as de espadas, quatro de espadas. Então, alguma coisa na sua mente está mudando que vai te permitir levar esse ciclo novo com mais leveza do que você vinha levando ultimamente.
Vamos ver se confirma essa ideia de 7 paus, de você trabalhar a sua receptividade, ser menos intransigente em relação a isso. 7 paus, por favor, tarô. O que é que nós estamos falando? Você me confirma ou me corrija, por gentileza? Me confirme ou me corrija em relação ao 7 de paus para eu poder transmitir a melhor mensagem para o coletivo de touro. A melhor mensagem para o coletivo de touro. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Nada ainda. Eu peço a ajuda das assistentes críticos para passar a melhor mensagem em nome de Jesus, nosso Salvador. Gratidão, universo. 7 paus, tarô, por favor. Do que a gente está falando? 2 de ouros, a carta da mudança harmoniosa e a carta da flexibilidade. Gratidão à espiritualidade por ter vindo me confirmando que aqui nós estamos falando de mais flexibilidade. No sentido de que, porque como a carta de 7 paus tem uma dualidade, eu precisava conferir para passar a mensagem certa para vocês. Mas intuitivamente a mensagem já tinha vindo, entendem? Então aqui a gente está falando que nesse âmbito da receptividade, que a maleabilidade, tá vendo que ele está com uma certa ginga aqui, ó, um pé levantado, outro no chão, uma moeda para um lado, outra moeda para o outro. Então aqui a gente está falando de uma maior flexibilidade ou de você tendo aí duas situações que elas parecem contraditórias, mas que você vai encontrar um equilíbrio para realizar uma determinada mudança de forma harmoniosa na sua vida. Eu estou vendo uma mudança harmoniosa a caminho na sua vida. Isso aqui está muito bem colocado. Qual é o obstáculo para essa mudança? A sua própria intransigência, a sua própria resistência em pensar dentro dos mesmos padrões que você está acostumado e que era o que te mantinham. A gente tem um negócio aqui para ver. Tem uma mágoa para ser deixada no passado para a sua vida andar. Tem uma mágoa aqui para ser deixada no passado para a sua vida andar. Tá? Andar em que sentido, Marcelo? No sentido melhor, gente. Lógico, sempre. A gente quer sempre melhorar. Então, se for para continuar do jeito que tá, você continua do jeito que tá. Você não precisa de leitura de tarô se for para continuar do jeito que tá. Né? Se for para você ficar pensando dentro dos mesmos padrões que você sempre pensou, você não precisa estar aqui me ouvindo agora. Você já poderia ter saído da leitura. Se você ainda está aqui na leitura até esse momento, é porque você está tentando entender como pensar fora da caixa. E o tarot está te falando aqui. Seja mais flexível em relação aos valores que colocaram em você, que você aprendeu, que você absorveu ao longo da vida. Tenha em mente que você não é uma esponja, você pode ser um filtro. Olha a diferença da esponja para o filtro. A esponja, olha o 9 de copa lá no fundo, gente, satisfação emocional. Gente, aqui nós estamos falando que o mundo ele faz o que quer com a gente nos primeiros anos da nossa vida, porque a gente não tem consciência, então a gente absorve valores que não são nossos. A gente passa a vida toda achando que a gente é de um jeito, quando na verdade foi a nossa criação, ou o lugar que a gente estudou, ou as pessoas com quem a gente conviveu. E aqui eu estou vendo uma situação de mudança que exige maior flexibilidade e menor intransigência. A palavra segue martelando na minha cabeça. Intransigência vai fazer isso aqui, esse projeto fracassar. Você precisa entender que o seu sucesso nessa situação depende de você conseguir abrir a sua mente, ser mais flexível, ser mais maleável. Entender que as coisas, o 2 de ouro, gente, ele traz muito essa ideia de que as coisas elas não são fixas e eternas. Sabe quem é fixo e eterno? É Deus. As coisas no mundo material, os valores, tudo muda de geração em geração. Só Deus permanece geração após geração. Todo mundo que lê a Bíblia sabe disso, gente. Todo mundo que acredita em outra energia que não seja a Bíblia cristã sabe disso também, que só permanece para sempre a glória de Deus. Aqui a gente está falando de questões humanas, mundanas, e o mundo ele não é o mesmo que era há 50 anos atrás. Você não precisa ser o mesmo que você era há 50 anos atrás. Estou sentindo que muita gente aqui, mais madura, experiente, está se conectando com essa leitura, porque tem um negócio aqui de uma pessoa na faixa ali sexagenário, na faixa dos 60 até 70 anos, aposentados, que estão assim, será se eu ainda tenho tempo de viver aquele sonho? Tem, amor. Enquanto você estiver aqui, você tem. Agora, se você continuar pensando que não tem, aí você não vai ter mesmo. É tão simples, mas eu acho que você precisava de alguém de fora te falando para você ter certeza.
de que você não tá louco, de que você não tá louca, de que não vai ser uma grande loucura. E se for, que seja. E se for, que seja, faça isso pela sua história. Eu vi um meme outro dia que foi muito interessante, gente, que falava, era um cachorrinho, assim, esses memes engraçados de animais na internet, que falava assim, pare de se curar um pouco, enlouqueça, faça isso pela trama. Aqui a gente está falando algo muito parecido com isso. Pare um pouco de querer validação de pessoas que não vão ficar pensando em você todo dia, muito menos depois que você parte dessa para melhor, tá? Ah, porque o meu sonho era ter deixado uma herança para os meus filhos, eu não consegui trabalhar. Meu amor, seu filho vai ter que trabalhar, sua filha vai ter que trabalhar. E graças a Deus que eles têm saúde para isso. Aqui é a hora de você curtir a sua vida, aproveitar um pouco de você mesmo. É isso mesmo, gente. Tem escolha aqui para vocês, viu? 4 de espadas de novo. Gente, pode estar falando aqui mesmo de uma situação aí de sossego, de descanso mesmo que alguém estava precisando e agora vai conseguir desbloquear. Mas o primeiro desbloqueio é na mente. Me fala sobre esse 10 de ouros aqui, por favor, Radio Watch. Por gentileza, espíritos de luz que acreditam neste trabalho, que tenham percebido que se trata de uma comunicação séria, por favor, me ajudem agora. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 4 de copas. Sabe o que eu tô assistindo com esse 4 de copas aqui? Eu não tô assistindo nenhuma oportunidade que vai aparecer e você não vai ver, não. Tô sentindo algo que está na sua cara esse tempo todo e só você não viu. Aqui tá muito forte pessoas que conseguiram uma determinada estrutura na sua vida, conseguiram realizar algumas coisas, algumas conquistas e não entendem que o universo ainda tem mais coisas para você. Pode ressoar aí para muita gente, gente. Eu não, obviamente eu não tenho como definir uma situação específica aqui, porque é muita energia. Quando você tem mais de 2 pessoas em um vídeo, já é muita energia. Porque cada pessoa não é isolada, ela é uma constelação que envolve outras pessoas, envolve os animais de estimação dela, entende? Então, só de você já ter 2 pessoas, imagine se você tiver 100 pessoas assistindo esse vídeo aqui. Pode acontecer, né? Então, a gente tem uma situação aqui para muitos, que é alguém que já está tão acostumado com as coisas que viveu, que não está vendo que tem coisas novas chegando. Alguém que já está tão acostumado com os próprios valores absorvidos que não está percebendo aqui, ó, que pode dançar, que pode gingar, que pode mudar uma coisinha aqui, outra ali já é muita coisa. Mas nós estamos falando de pessoas que vão ganhar aí um momento de sossego, sem dúvidas. Tá? Uma nova vida mais sossegada em relação à anterior. Muito forte aqui questão de férias, férias remuneradas, aposentadoria também pode ser. Valete de espadas, do que a gente está falando, por favor, tá? Valete de espadas. Valete de espadas para touro, gratidão. Universo, gratidão. Valete de paus invertido. Valete de espadas invertido, valete de paus invertido. Aqui, gente, é uma mensagem para muito forte para pessoas que acham que ainda tem um bebezinho em casa, uma bebezinha, ou que tem que cuidar de alguém. Gente, isso daqui também pode acontecer num caso em que a pessoa, que é o filho ou que é a filha, acha que tem que manter o pai ou se sacrificar para poder manter a mãe ou o pai. Gente, tem uma mensagem aqui do tarot para vocês que está dizendo aqui que vocês são os filhos, vocês são as filhas, vocês não são os pais, as mães dos pais, das mães de vocês. Saibam separar aqui o que você precisa fazer para atingir a sua satisfação emocional e que ajudar nas contas do seu pai ou resolver os problemas do seu pai e da sua mãe é algo dentro disso, não é tudo. O seu propósito, o julgamento. Nessa vida aqui, não é só cuidar de outra pessoa, não é cuidar de você também. Valete de espadas com valete de paus investido aqui tá me falando que é hora de deixar
é uma energia de imaturidade seguir adiante para amadurecer sozinha. Essa mensagem está passando muito aqui. Está martelando essa mensagem. Para alguém vai fazer sentido. Né? Como se o universo estivesse querendo te dar aqui um cruzeiro para a Itália e você está preocupado se o seu filho, que já tem 16 para 18 anos, vai dar conta de fazer a marmita dele quando você tiver de férias. É tipo um negócio assim aqui. Né? E aí o que o tarot tá falando é que essa época de preparar a lancheira do menino já passou. Passou e você não viu. Passou e você não viu. Ou alguém tem uma última pendência para poder se libertar e viver a sua vida. Uma última coisinha. Um filho, uma filha que está prestes a se formar, e aí esse sempre foi seu sonho, ter seus filhos formados. O que é que a gente está falando aqui? Vou consultar o baralho dourado, gente, porque aí a gente tem uma visão mais aprofundada, tá, sobre a situação. 4 de espadas, o que é que a gente está falando aqui? 4 de espadas, por favor, baralho dourado, pode clarificar para mim, por gentileza. Gratidão ao universo. Tudo nos é dado, só nos falta fé. Tudo nos é dado, só nos falta fé. Tudo nos é dado, só nos falta fé. 4 de paus aqui na casa de Iod, por favor. Casa do fogo, 4 de espadas. Gratidão, universo. Gratidão, gratidão, gratidão. 4 de espadas, por gentileza. Baralho dourado. 4 de espadas, do que é que nós estamos falando? Gratidão ao universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, como vocês podem ver, a mensagem de vocês veio bem completa. E quando acontece isso, eu prefiro não forçar a energia, porque eu acho que a mensagem já foi passada para quem deveria ser passada, tá? Então, aqui, para quem é pai, mãe, pessoa mais velha, aposentado, pensionista, etc., está falando de uma nova vida que você precisa enxergar, mas que você está se recusando, resistindo em enxergar, porque você está muito fixado nas estruturas que antecederam esse momento atual. Então, aí eu consegui fazer isso, isso e isso, mas tem uma outra coisa chegando. E essa bênção fica bloqueada, não porque tem um bloqueio real no caminho, mas porque você não está vendo. Então a bênção não chega. Queria que você olhasse bem aqui para essa figura. Seu cruzeiro para a Itália aqui, ó, te esperando, e você preocupado com a lancheira do menino. Se alguém aí vai sobreviver na sua ausência, vai, amor. O tarot tá falando que vai sim, vai ser até melhor para as pessoas, porque elas vão, como é que se diz, amadurecer por conta. Como se fosse assim, um trabalho bem feito. Eu tô assistindo aqui, o trabalho que você tinha para fazer, você já fez. Agora é hora de você dançar, sair para dançar. Tem muito isso também aqui. Apesar de não ter saído do Três de Copas, tem muito isso assim. É sair para viver, né? As bênçãos acontecendo ao meu redor e eu muito preocupado aqui em pagar tal e tal coisa. Será que não tem uma pessoa aqui, uma rede de apoio para te ajudar nisso, não? Será se os gastos dessa criança aqui que apareceu para quem tem criança na situação são só seus? Não tem alguém aí também que tem uma responsabilidadezinha, não? É só você aqui. Entende? O Tarot tá fazendo essas perguntas para você. Por que tem que ser tudo você? Por que você tem que ser o arauto dos valores da sua família? Deixa para outra pessoa isso aí. Ah, porque na minha família sempre foi assim. Deixa para outro, deixa pro seu primo. Deixa essa performance, né, de fazer as coisas tudo certo do jeito que você foi ensinado pro seu primo. Aqui tá na hora de você apertar o botãozinho ali. Conselho final para todos, por favor. Gratidão. Vocês veem como sai rápido quando é Rei de Ouros, ó. Alguém aqui chegou numa condição depois de muito trabalho duro. Dentro de cada realidade, isso aqui vai ter um significado para algumas pessoas, é uma conta bancária, uma poupança muito
recheada, vamos dizer assim, um porquinho bem gordinho. Para outras pessoas, é aqueles 2.000 por mês que você vai receber, 3.000 por mês que vai receber, que vai te permitir comprar uma coisa para você. Para outras pessoas, é simplesmente o reconhecimento pessoal de que eu batalhei para conseguir o que eu tenho e que eu posso usufruir disso agora, tá? Quais são aqui os arcanos envolvidos, os arcanos menores dentro desse rei de ouros? Vamos consultar. Gente, alguém aqui conquistou a independência financeira após um trabalho duro e um cultivo muito longo e árduo. E agora você vai ter o quê? Conforto. Gratidão, universo, conforto e autonomia. É isso que eu vejo para vocês, meus amores. Um novo ciclo com mais sossego, mais conforto, mais harmonia e que a única coisa que está bloqueando essa benção de se realizar é a sua intransigência em enxergar a situação como ela realmente é, por conta de apegos a visões conservadoras ou ultraconservadoras do passado sobre você mesmo e sobre a sua vida, e a falta de flexibilidade que é o que o tarô vem aconselhando você a trabalhar, para você poder ser uma pessoa menos cabeça dura, tá bom? Gratidão pela sinergia, gratidão por você ter assistido até aqui. O meu contato está na descrição do vídeo. Você pode se inscrever, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vou estar sempre aqui com você, porque nós estamos juntos nessa e nós vamos iluminar isso aqui. Gratidão.